Olá, eu sou o Marcos Brito. Eu estou trazendo aqui a resolução da questão 18 da prova da PM Piauí 2021. Eu trouxe aqui a resolução dessa questão porque eu não achei em nenhuma outra via, né? Procurei pelo YouTube, procurei pelo Google e não encontrei a resolução dessa questão. Então, batendo um pouco a cabeça, eu consegui resolvê-la e achei por bem trazer aqui para que qualquer outra pessoa tire o proveito ou pelo menos eh, entenda mais ou menos o raciocínio para se resolver uma questão desse naipe, tá? A gente aqui está falando de combinação com restrição. Então, não é combinação simples, a gente tem que tratar também restrições, tá? Então, lendo aqui anunciado, a gente já vai ver que em um rally, três equipes concorrem numa competição de motocross. Três equipes, tá? Na qual duas equipes têm duas motos. Opa! Na qual duas equipes? Não, na qual cada equipe tem duas motos. Então o que o anunciado está falando? Que são três equipes, cada equipe duas motos, são seis motos no total. Para a largada, são formados duas colunas de motos, lado a lado, de tal forma que cada moto da coluna da direita tenha ao seu lado, na coluna da esquerda, uma moto de outra equipe. Quais são as formações possíveis para a largada? Note, quando ele fala uma moto de outra equipe, a restrição é que do lado do piloto, né, da moto, pode ter qualquer outro piloto, desde que não seja da mesma equipe que a dele, tá? Então, vamos tentar ilustrar mais ou menos o que a questão tá pedindo pra gente. Ah, vamos ter aqui, deixa eu só mudar de cor para ficar bem bonitinho. Então vamos ter mais ou menos aí duas colunas, tá? Duas colunas e cada coluna, né, que ele tá falando, duas filas. Cadê? Na verdade ele fala duas colunas. Então vamos ter duas colunas aqui, a coluna esquerda e a coluna direita, onde aqui vai caber o meu piloto número um piloto na posição um, piloto na posição 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. Imagina agora, imagina não, né? A questão está pedindo isso. É, vamos ter, para ilustrar, vamos dar nome às equipes. Vamos chamar a primeira equipe de equipe A e a segunda equipe de equipe B e a terceira equipe de equipe C. Ótimo, perfeito. Então a gente tem três equipes. Lembra que o anunciado está falando que cada equipe tem duas motos, ou seja, tem dois pilotos? Então tá bom, vamos mudar. Vamos levar isso em consideração também. Imagina agora que a primeira equipe ela tem um piloto chamado A1 e também tem um piloto chamado A2. A segunda equipe ela tem um piloto chamado B1 e tem um segundo piloto chamado B2, tá? E assim também para a terceira equipe. A equipe C tem um piloto chamado C1 e a equipe C também tem um piloto chamado C2. Ótimo. Vamos tentar, vamos tentar ilustrar um pouco melhor a questão. Eu vou tentar organizar aqui as posições dos pilotos na largada, né? Para a gente entender melhor o que a questão está pedindo para a gente. A questão ela quer que, lembrando, ela quer que a gente organize, tá? A gente organize as posições e calcule todas as formações possíveis dessas posições, levando em consideração as restrições. As restrições são quais? As restrições, como a gente já viu, é que se eu tenho se eu tenho ao lado direito, no caso do anunciado, se eu tenho ao lado direito uma equipe, um membro de uma equipe quaisquer, ao lado esquerdo eu tenho qualquer outro membro de qualquer outra equipe que não seja da mesma equipe do membro da direita, tá? Então, se eu tenho aqui o B1, eu posso ter qualquer outro membro de qualquer outra equipe, do, com exceção de B2, que faz parte da equipe de B, entendeu? Então, mais ou menos é isso que ele está querendo. De frente ao anunciado, tu pode, se tu não tiver costume em, em lidar com questões de combinações e restrições, tu pode, pô, é uma combinação, então são seis lugares e seis posições, eu posso fazer um 6 fatorial, também daria, eu posso fazer um 6 fatorial,
que daria 720. E aí tu, pô, ia ver no enunciado que tem essa resposta 720 aí, né? É bom, ia ser doce, ia ser bom demais. Só que infelizmente a questão ela colocou esse 720 aqui para fazer pegadinha, tá? Não é 720. Por que que não é 720? Porque 720 engloba todas as combinações possíveis, todas, todas, todas. Mas não é o que o anunciado tá pedindo? Não, o anunciado não tá pedindo todas, ele tá pedindo todas com as restrições. Todas com exceção das restrições. Isso é bastante importante. Por quê? Porque essas 720 combinações aqui, em algum momento vai ter, por exemplo, essa combinação aqui. Em alguma formação vai ter essa combinação aqui, por exemplo, olha. Vai ter essa combinação. E é uma combinação inválida. Porque ao lado, ao lado de uma equipe, ao lado de um membro de uma equipe, eu tenho exatamente outro membro da mesma equipe. Isso é inválido, isso fere o princípio do enunciado. Como que a gente vai resolver isso então? Bom, bastante simples. Vamos, vamos aqui organizar para a gente elaborar o nosso raciocínio lógico. Eu espero que tenha entendido por que é 6 fatorial. Porque eu vou explicar bem rapidinho, mas para ficar como didático. Por que seria 6 fatorial? Na questão de conseguir todas as combinações possíveis. Porque pensa comigo, se aqui na minha primeira posição eu tenho quanto, não, ou melhor, aqui nessa primeira posição, quantos possíveis pilotos eu posso colocar aqui nessa primeira posição? Pô, tem 6 pilotos aqui, né? Então posso colocar 6 pilotos. Ok, faz sentido. Se eu coloquei, se eu já coloquei um piloto aqui, na minha segunda posição, me restaram 5 outros pilotos. E na minha terceira posição, me restaram 4 outros pilotos. E na minha terceira posição, me sobraram 3 outros pilotos. E na minha segunda, do mesmo modo. E assim sucessivamente, até eu ficar com o resto aqui, tá? O resto um. E aí, para a gente poder fazer o cálculo das combinações, eu poderia simplesmente fazer a multiplicação do 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, que é exatamente igual a 6 fatorial, e chegar no resultado de 720. Só que essa é a forma errada de pensar. A forma certa de pensar é o seguinte. Elaborando. Quantos possíveis pilotos eu consigo colocar aqui na posição 1? Eu consigo colocar, né? Aqui eu tenho um conjunto de 6 pilotos para mim poder escolher qual que eu quero colocar na posição 1. Então eu simplesmente tenho 6 pilotos, tá? Eu tenho 6 pilotos onde eu posso colocar qualquer um na posição 1. Concorda comigo? Ok, espero que sim. Ótimo. Então aqui para nível de ilustração, para ficar mais simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um piloto qualquer aqui e vou colocar aqui para ficar mais simples o nosso raciocínio, tá? Aí você vai ver que tudo ali no final vai fazer sentido. Ok. E aí tá. Se aqui eu tenho 6 pilotos onde eu posso colocar. Se aqui eu tenho um conjunto de 6 pilotos onde eu posso colocar nessa posição inicial, ah, qual o conjunto de pilotos que eu posso escolher para colocar na posição 2? Cara, tu pode olhar pra cá e cair na outra pegadinha de falar, pô, falta 5. Só que não falta 5, amigo. Se eu escolher, por exemplo, o B2 aqui, eu não posso colocar o B1. O B1 faz parte da mesma equipe. E se eu, por acaso, em vez de ter colocado o B2, tivesse colocado o A1, por exemplo, eu não ia poder colocar o A2. Então, na verdade, eu tenho com exceção do membro da equipe desse cara aqui, apenas esse conjunto de possíveis pilotos. Então eu tenho apenas 4 opções. Então eu tenho 4 opções de pilotos aqui, ok? Aí imagina que dentro desses 4 eu também escolhi um aleatoriamente. Vou colocar esse cara aqui aleatoriamente, ok? Agora na minha terceira posição. Na minha terceira posição eu posso colocar quaisquer um desses 4 pilotos restantes. Então aqui eu vou ter 4 opções de pilotos também. Agora escolhendo um piloto qualquer, eu posso finalmente escolher minha terceira posição. Minha terceira posição, eu tenho o mesmo caso da linha superior, tá? Onde eu vou ter
eu vou ter, com exceção desse cara aqui, que faz parte do mesmo membro, que faz parte da mesma equipe, eu tenho essa opção e essa opção aqui. Então, aqui na, então aqui na minha terceira posição, eu tenho duas opções de piloto. Desculpa, eu tenho duas opções de pilotos. Ótimo. Então, escolhendo um acaso, posso escolher qualquer um aqui. Então, escolho esse, tá? Ah, ok. Então, na minha quinta posição, eu só tenho apenas duas opções de pilotos. Duas opções de pilotos. Que escolhe qualquer um. E o último, né? No caso, a sexta posição, vai ficar para quem sobrou. Então, eu só tenho uma opção de pilotos. Ótimo. Agora aqui a gente pode fazer uma conta bastante simples, né? 6 vezes 4 vezes 4 vezes 2 vezes 2. Deixa eu pegar aqui a calculadora para poder resolver. 6 vezes 4 vezes 4 vezes 2 vezes 2 são exatamente 384. Então a gente vai ter como resultado 384. Opa, vai ser justamente ali a nossa letra. Deixa eu marcar aqui. Justamente nossa letra B, tá? Que é a resposta do gabarito. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Você é burro, 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 burro. E vou te dizer mais.